Harry chega em casa, acabou de voltar de suas férias. Ele quer estacionar rápido seu carro na garagem, tomar um banho e manter os olhos fechados com decência antes de trabalhar no dia seguinte. Mas não muito longe da porta da garagem, uma surpresa desagradável o espera. Um vagabundo esquisito está andando em direção ao seu gramado. Ele está se movendo de uma forma muito desajeitada, como se estivesse sob o efeito de drogas psicodélicas. Harry para o carro, sai e grita para o estranho vazar do gramado. O estranho não se vira para enfrentar Harry. Ele gargalha e chama o proprietário pelo seu nome. Isso assusta tanto ao Harry que este volta para o carro. A coisa então começa a se mover em direção a Harry. O proprietário mantém-se alerta e imediatamente aperta o botão do controle remoto da porta da garagem. Naquele momento, o estranho homem agora está entre o carro e a garagem aberta. Harry coloca o pé no acelerador e vai com tudo para a garagem. Nessa situação, o invasor deveria ter saído voando morto, mas em vez disso, ele se dilacera em uma massa de pequenas criaturas como vermes, que começam a se contorcer pelo gramado e rua. Harry está ainda mais aterrorizado. Ele rapidamente fecha a porta da garagem, então o medo deixa o sujeito em estupor por certo tempo. Harry encolhe todo o seu corpo no assento e agarra forte o volante, como se fosse a única coisa que pudesse impedi-lo de morrer. Depois de vários segundos, Harry, apesar de achar que o perigo está só atrás dele, vê vermes castanhos escuros rastejando através das aberturas e rachaduras da garagem. Harry tranca as portas do carro, certo de que não há uma única abertura para os vermes entrarem. As criaturas cobrem quase todo o carro do Harry. Estavam concentradas no para-brisa, bem na frente de Harry. Ele agora enxerga o tamanho das criaturas com mais detalhes. Elas não tinham mais do que alguns centímetros, mas isso não as tornava menos aterrorizantes. Seus corpos secretam uma substância viscosa e corrosiva. Um minuto foi tempo mais do que suficiente para fazerem uma abertura na janela do carro. E alguns minutos depois, fizeram buracos na estrutura metálica do carro. Os gritos de Harry não duram muito. Os vermes rapidamente invadem o corpo do pobre diabo, corroendo-o com ácido. Antes mesmo da meia-noite, já não tinha sobrado mais nada do Harry. Foi completamente dissolvido por ácido. Pequenos fragmentos do DNA dele só foram encontrados depois de várias semanas. Durante este tempo, Harry foi demitido de seu trabalho e seus parentes perceberam sua ausência. A Fundação SCP imediatamente tomou conhecimento do assunto e assumiu o controle. Como resultado, os criminosos predatórios foram presos. Foram atribuídos ao número SCP-906. São invertebrados, semelhantes a minhocas. Eles se contorcem constantemente e sincronizam seus movimentos para imitar um único organismo. Nesse sentido, eles são semelhantes a uma colônia de formigas. Na verdade, em grande parte do tempo, preferem ficar agrupados em uma forma humanoide semelhante à que Harry avistou. Nesta forma, é difícil de se andar sobre duas pernas. Então, para se mover por longas distâncias, as criaturas assumem um formato plano. O maior perigo do SCP-096 são suas secreções. O objeto expele um líquido viscoso. É parcialmente transparente, mas sua cor combina com a do corpo da anomalia, marrom escuro. A acidez do líquido é suficiente para dissolver completamente não só tecidos humanos moles, mas também ossos, dentes e até as joias das vítimas. Para ser mais exato, esta é a maneira com a qual o objeto se alimenta. Primeiro, dissolve a vítima até que seja liquefeita e depois consome o líquido. Essas entidades, semelhantes a vermes, são muito agressivas e, se virem um alvo em potencial, permanecerão agressivas até chegarem ao alvo. As criaturas assumem a forma de um tapete fluido. Nesse estado, é muito mais fácil perseguir uma vítima. Para uma caçada mais eficaz, às vezes se dividem em grupos, que abrem caminho através de rachaduras e aberturas apertadas, inclusive tubos e dutos de ventilação. Se eles não conseguem passar por um obstáculo específico, unidades individuais de SCP-096 corroem o obstáculo com suas secreções ácidas. Para provocarem medo nas vítimas, elas assumem a forma humanoide. Nesta forma, os vermes podem imitar vários sons e conversar. Com sua voz rouca e grave, o SCP-096 atrai as vítimas para suas armadilhas. Estas podem ser profundos buracos ou corredores labirínticos. Quando as vítimas não têm chance de escapar, SCP-096 zomba delas. O objeto emite uma risada penetrante e horrorosa e em seguida se separa em vermes, que invadem o corpo da vítima. Quando se trata de alimentação, o SCP-096 sempre mostrou preferência por humanos. Toda vez que ofereciam pessoal da classe D junto com outros animais, a entidade sempre começava com os humanos e só depois passava para os porcos, galinhas e cães. Em qualquer situação, os vermes descoordenados tentam se reconectar com a massa comunitária do SCP-906. Separados, perdem a capacidade de coordenar seus movimentos. Eles, porém, tentam restaurar o contato direto, independentemente de quaisquer obstáculos.
Se os vermes forem cortados ao meio, cada parte resultante forma 2 organismos separados, quase como uma minhoca que gera um. Mas destruí-los é possível. Queimá-los com um lança-chamas e congelá-los em nitrogênio líquido tem se mostrado altamente ineficaz na destruição dos organismos do SCP-096. Contudo, exterminar totalmente o objeto é um caso complexo. Quando o SCP-096 perde uma grande quantidade de seus organismos, ele começa a se multiplicar ativamente, dividindo-se. E quanto maior a temperatura, mais rapidamente nascem novos organismos. Para que o SCP-096 não cresça em proporções excessivas, sua sala de contenção é mantida a uma temperatura constante de 5 graus Celsius. Toda a massa do organismo fica confinada em uma pequena sala cúbica com aresta de 3 metros. As paredes da sala são feitas de titânio e possuem 12 centímetros de espessura. Isso é o suficiente para resistir ao corrosivo ácido secretado pelo SCP-096. Porém, quando a temperatura aumenta, o poder de corrosão fica muitas vezes mais forte. Torna-se tão destrutivo que todo o pessoal tem que evacuar a uma distância de pelo menos 100 metros do objeto e restringir o acesso ao edifício até a temperatura ser diminuída. A alimentação regular ajudou a manter a anomalia relativamente calma. Normalmente 80 quilos de carne seca uma vez a cada 42 horas é suficiente para mantê-la amena. Também é verdade que a cada 5 refeições, uma é um cadáver do pessoal da classe D. Apesar do grande volume de pesquisa do objeto em vigor, tenho várias dúvidas quanto a todos os dados. Como já foi dito, é composto por vários organismos com movimentos coordenados para adquirir determinada forma, mas eu estou inclinado a acreditar que se trata de um único organismo, cujas partes podem ser encontradas separadas umas das outras de forma anômala. É provável que no passado tenha sido uma massa sólida única, mas isto dificultava muito a caça. Ele não conseguia atravessar pequenas aberturas e dissolver obstáculos levava muito tempo. Como consequência, quando o objeto traumaticamente perdeu partes de seu corpo, descobriu sua capacidade de regeneração. A princípio, partes de massa perdidas cresciam de novo, mas então os fragmentos passaram a existir separadamente. Isso deu ao objeto uma série de vantagens. Se isso for realmente o que aconteceu, significa que em meio a todos os vermes se contorcendo deve haver um centro. Um cérebro que lidera todos eles, e esse seria o calcanhar de Aquiles da criatura. Ao destruí-lo, todos os vermes também o seriam. Isso foi confirmado por um dos experimentos secretos conduzidos pela Fundação. Pesquisadores anexaram um sensor feito de uma liga super forte a todos os vermes para que pudessem ser localizados. Depois disso, dividiram cada verme em 2. Assim que o SCP-906 sentiu o perigo, os vermes imediatamente se agruparam em uma forma particular, deixando 10 vermes individuais no centro. Ficou claro que o cérebro estava concentrado nestes 10 vermes e todos os comandos vinham deles. Outro ponto importante diz respeito à sua regeneração. A regeneração do SCP-096 está ligada à sua grande secreção de ácido, o que sugere uma ideia interessante. Proponho que a anomalia esteja ligada ao SCP-682, o réptil duro de matar. Este objeto tem a capacidade de se regenerar também com ácido, mesmo que grande parte de seu corpo esteja comprometida. Com essa evidência, suponho que o SCP-096 e SCP-682 sejam 2 estágios diferentes do mesmo espécime. É possível que o SCP-096 já tenha sido um réptil duro de matar, que depois de uma série de mutações, primeiro se tornou uma gigantesca criatura amorfa e depois se dividiu em várias criaturas vermiformes. Esta hipótese não explica por que os vermes nunca se reuniram na forma semelhante ao réptil, nem de longe. Se a memória de seu corpo anterior tivesse sido preservada, certamente a anomalia teria o desejo de assumir essa forma mencionada. Por outro lado, o objeto pode ter um certo desdém por sua forma anterior, ou até mesmo pode querer intencionalmente esconder seu passado. Se a Fundação soubesse dessa relação, então o réptil não seria mais tão invulnerável. Deve-se notar que confirmar essa conexão seria uma má notícia para todos nós. O réptil quer extinguir a humanidade. Portanto, o SCP-906 seria igual. Isso fica evidente com o fato de que, de vários alimentos, a anomalia seleciona o humano para sua primeira refeição. Além disso, se existem 2 indivíduos da mesma espécie, há uma grande chance de haver muito mais deles. Uma população inteira de criaturas semelhantes claramente ameaça acabar com o mundo, e isso significa que não seria mal se as autoridades reclassificassem o SCP-906 como objeto da classe Keter em vez de Euclídeo. Mas você tem que lembrar que, em um mundo cheio de objetos anômalos, tudo pode ser completamente diferente do que parece. E o que você acha? Minha teoria tem o direito de existir? Compartilhe suas versões aqui embaixo.